Senhor presidente, mais uma vez estamos aqui lamentando a postura da Suprema Corte brasileira. Insisto nessa tese, senhores parlamentares, população brasileira, porque é muito grave o que vem ocorrendo. Ontem, na hora da votação, o ministro Alexandre de Moraes, porque tinha perdido por 10-1, disse é porque não foi no TSE. Vice-presidência, ministro Luiz Edson Fachin, com 10 votos, ministro Alexandre de Moraes, com 1 voto. Eleito o ministro Luiz Edson Fachin. A votação não foi no TSE. Vai colocar esse pessoal no inquérito. Presidente. Eleitos, então. Aí querem que a população pense o quê? E o ministro Gilmar Mendes, por outro lado, disse, coloca todos no inquérito. Sabidamente da opinião pública brasileira é um inquérito ilegal, inconstitucional, arrepio da lei. E os parlamentares sendo perseguidos por estarem falando e defendendo a democracia e a nossa Constituição. Isso é muito grave, senhor presidente. Hoje temos um superpoder da República, que é o Supremo Tribunal Federal, que interfere nos demais. E o pior, rasga a própria Constituição com a anuência do Senado Federal e desta casa também. Só para concluir, senhor presidente. Todos nós temos que nos unirmos, senhor presidente, para restabelecer a democracia num estado de civilidade. E o ministro Barroso, que assumiu a Suprema Corte, assumiu um lado da disputa eleitoral. Quem não lembra da CPI da pandemia? Ele que autorizou através de ofício. Então é uma vergonha o que está acontecendo. Estão desrespeitando a democracia brasileira e só o Congresso Nacional pode reagir. Se unam, parlamentares. Foi anunciado pelo governo Lula o PAC 3. Lembrar a população brasileira que, infelizmente, principalmente a minha região Nordeste, em todas as eleições, uma boa parte continua sendo enganada pelo governo do PT, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, senhor presidente. Se não vejamos, teve o PAC 1, PAC 2 e agora o PAC 3, do desgoverno Lula. Lembrar a população que esse já é o 5º mandato do presidente Lula. 2 de Dilma e 3 de Lula. Teve o impeachment de Dilma Rousseff, totalizando quase 20 anos quando finalizar esse mandato do desgoverno Lula, senhor presidente, do PT no comando da nação brasileira. Aí eu pergunto ao senhor que está em casa, do Nordeste, lá da minha querida Paraíba, o que foi que o PT resolveu na vida das pessoas? Nada, a não ser corromper as estatais, prejudicar a população diretamente. Vamos lembrar da educação? Fez o FIES, senhor presidente. Endividou todos os estudantes porque não tinha emprego. Os estudantes sequer poderiam sobreviver com tanta dívida do FIES. Mas, graças a Deus, o presidente Bolsonaro foi lá e quitou mais de 90% da dívida. São fatos, não narrativas. A educação, um desastre, o governo do PT. 20 anos praticamente não resolveu nada. Nada. Porque querem a população desassistida na parte educacional, que obviamente é a educação que resolve todos os problemas de uma sociedade civil organizada, mas eles querem deixar a população assim, desinformada. Principalmente no maior reduto petista do país, que é o Nordeste, que é onde eu moro, com muito orgulho. Só na Bahia, o descondenado Lula teve quase 6 milhões de votos de diferença de Bolsonaro. Praticamente garantiu sua vitória lá. Na Paraíba, 1 milhão de votos. Pernambuco, quase 2. E assim vai na região do Nordeste. Ampla maioria. Mas eu pergunto, o senhor do Nordeste, pelo amor de Deus, me diga o que Lula e Dilma fez, o PT, pela essa região. Me digam aí, por favor. Eu faço um desafio aos senhores que defendem o desgoverno Lula. Vamos para as estradas. Queijo suíço. Nada avança na gestão petista, a não ser desvios milionários. Sou eu que estou dizendo isso? Não. É o Ministério Público e a Justiça Brasileira. Nada avança. Agora abaixaram o preço do diesel na tora, de forma irresponsável, a Petrobras perdendo
todos os seus recursos, toda a sua gordura. Aí vão dizer, não, quem está perdendo é os acionistas. Mentira! Só no Nordeste, o senhor que mora no Nordeste, que deu a vitória dos condenados Lula, 76% dos carros da Petrobras acabaram no Nordeste. Eu estou mentindo aqui? Ou seja, é um governo de enganação. O que ele fala, ele não faz. Todos os dias é uma mentira nova para tentar enganar a população brasileira, que infelizmente, faço mais uma vez uma crítica, criaram o consórcio inconstitucional do Nordeste, que eu fiz bastantes críticas lá como deputado estadual na Assembleia Legislativa, liderando a oposição quanto o PSB e quanto o PT. Os 9 estados do Nordeste tinham o ministro da Casa Civil, Rui Costa, tinha o senhor ministro debocheiro, Flávio Dino, lá do Maranhão. O que foi que essas pessoas que criticaram tanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, trouxeram para o Nordeste? A não ser desvio na pandemia. Quem está dizendo isso sou eu, não. É as investigações através do Ministério Público e a Justiça Brasileira. E com provas concretas que o senhor Rui Costa comprou numa empresa derivados, que vende produtos derivados da maconha, respiradores, que sequer, deputada, chegou para salvar vidas na pandemia quando a população mais solicitou. Aí eu pergunto a vocês e faço um desafio. Provem que eu estou errado. O Nordeste, como sempre, é enganado pela gestão petista. 20 anos que estão praticamente no governo e nada fizeram de bom, a não ser destruição. Parece uma nuvem de gafanhoto. Onde passa, arrasa com tudo. Muito obrigado, presidente. Agradeço pela oportunidade. Ainda que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Operando Ele, quem impedirá? Que Deus possa abençoar a nação brasileira. Aproveito a oportunidade de hoje, senhor presidente, para me solidarizar com o ex-superintendente da PRF, o senhor Silvinei Vasques, policial rodoviário federal, e todos os demais policiais rodoviários federais que foram vítimas ontem de mandados de busca e apreensão em suas residências. Tivemos policial rodoviário federal lá no estado do Rio Grande do Norte, que há muitos anos combate o crime naquele estado, que infelizmente foi vítima de mandado de busca e apreensão. Veja aonde chegamos. Quem está sendo preso é os que combatem e não aqueles que praticam crimes. É função, é responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal fiscalizar as rodovias federais. É crime eleitoral o transporte de eleitores no dia da eleição. E cabe à Polícia Rodoviária Federal fiscalizar e combater essa prática criminosa em período eleitoral. É cultural. Em todas as eleições, em qualquer governo passado, houve essa prática. Agora, se porventura formos falar em interferência do sistema eleitoral, aí me perdoe o senhor ministro do STF, o senhor Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Se é para prender quem interferiu no processo eleitoral, o senhor ministro teria que começar expedindo mandato de prisão para si mesmo, porque quem nós mais vimos interferir no processo eleitoral de 2022 foi o próprio ministro. Várias interferências, perfis de conservadores, perfis de políticos de direita, perfis de eleitores, de influenciadores digitais que pregava a ideia diferente do que pensa o senhor ministro Alexandre de Moraes e a esquerda. Infelizmente, houve sim interferência no processo eleitoral em 2022. Foi muito claro, foi flagrante, mas não foi os honrosos policiais federais, mas que o Brasil presenciou. Foi uma caça a conservadores no Estado brasileiro. Infelizmente, temos vivido a maior ditadura ou pior ditadura que um país pode enfrentar, como bem diz o Rui Barbosa, a ditadura do judiciário, pois infelizmente contra ela não há quem possamos recorrer. Deus tenha misericórdia da nação brasileira, que a mão de Deus possa ser estendida sobre o povo brasileiro e que possamos viver dias de paz e que a verdade prevaleça em nossa nação. Senhor presidente, também gostaria de me solidarizar com a nação do Equador, com os homens e mulheres de bem daquele país. Hoje, durante a madrugada, tivemos a informação que o candidato da direita, do centro-direita daquele país, o Fernando Villavicencio, que tinha uma
tinha uma bandeira de pregar justamente o combate ao crime organizado e à corrupção, ao narcotráfico. Infelizmente foi assassinado, brutalmente assassinado em plena campanha eleitoral. Isso me fez nos lembrar muito bem de 2018, quando o presidente Bolsonaro passou ali por um ataque que infelizmente atingiu, mas graças a Deus não chegou à morte, pela graça de Deus. Então fazemos essa reflexão, aonde realmente, ou melhor, quem tem financiado, quem tem sido os mandantes, os mentores desses crimes contra políticos de direita na América Latina. Infelizmente o narcotráfico, o crime organizado, tenta a todo custo tirar a direita do poder, seja através do ativismo judicial, ou seja, até mesmo matando, perseguindo aqueles que pensam diferente do que a esquerda sempre prega, que infelizmente está associado ao narcotráfico, ao crime organizado e a tudo que não presta em toda a América Latina. Que Deus possa livrar a América Latina, que Deus possa trazer dias de paz ao povo latino-americano. Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe o estado do Equador, Deus abençoe a América Latina. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.